bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Vivian. O assunto da nossa aula de hoje é o funcionamento de circuitos elétricos. Nós vimos na nossa aula anterior que os aparelhos elétricos transformam a energia elétrica em outros tipos de energia, certo? Mas a energia elétrica precisa chegar a esses aparelhos e eles precisam estar conectados ao que nós chamamos de circuito elétrico. Para que a energia circule numa residência, por exemplo, é preciso ter um circuito. Então vamos entender um pouquinho sobre como funcionam esses circuitos. Vamos lá? Vamos começar aqui analisando um circuito simples, para a gente entender um pouquinho do funcionamento dele. No circuito elétrico, nós temos os fios condutores, que são responsáveis pela transmissão, pelo transporte das cargas elétricas. Nós temos o interruptor, que é aquele botãozinho de liga e desliga. E nós temos um gerador de energia elétrica, aquele que vai fornecer a energia. Nesse caso, o gerador de energia do nosso exemplo é uma pilha. É a pilha que vai estar fornecendo energia para esse circuito, tá? Quando nós ligamos o interruptor, nesse circuito do exemplo, acende ali uma lâmpada. Mas, para um circuito funcionar, ou seja, naquele nosso exemplo, para a lâmpada acender, é necessário que o circuito esteja fechado. O que isso significa? Quando o circuito está fechado, significa que o interruptor está ligado. Então, interruptor ligado, circuito fechado. Se o interruptor estiver desligado, significa que o circuito está aberto. E um circuito aberto, ele não gera corrente, ele não transmite a energia. Então, o aparelho ou a lâmpada ficariam desligados. Para eu fechar o circuito, eu preciso ligar o aparelho, eu preciso ligar o interruptor. Vou dar um exemplo. Um liquidificador é um aparelho que utiliza como mecanismo de funcionamento um circuito. Se você ligar o liquidificador à tomada e não movimentar o botão de liga do liquidificador, ele não vai funcionar. Por quê? Mesmo ligado à tomada, o circuito dele está aberto. A partir do momento que eu ligo o liquidificador no botão, eu fecho o circuito e o aparelho funciona. Outro conceito que a gente precisa falar diz respeito a condutores e isolantes elétricos. Um bom condutor elétrico é aquele que leva as cargas elétricas, facilita a passagem das cargas elétricas e conduz energia. Então, os principais condutores elétricos do nosso cotidiano são metais. A prata, o cobre, o ferro são alguns exemplos. E os isolantes são aqueles que conduzem mal a energia, que isolam mesmo as cargas elétricas ali. Então, eles dificultam a passagem das cargas através deles. Por não conduzirem energia, os isolantes geralmente são utilizados para encapar os fios, por exemplo. Borracha, plástico. Aí, ó, na ilustração a gente pode observar, ó, a parte interna do fio é feita de material condutor, para que a energia possa passar através dele, e a parte externa, para impedir os riscos de choques elétricos, é feita de material isolante. E lá no início nós falamos que naquele circuito, quem estava gerando a energia do circuito era uma pilha. Como funciona uma pilha? Como ela gera energia? Nós dizemos que uma pilha ela atua por meio de reações de oxirredução. Por isso que ela tem um polo positivo e um polo negativo. No polo positivo vão acontecer as reações de redução, enquanto que no polo negativo acontecem as reações de oxidação. E isso é que faz com que gere a corrente elétrica, porque as cargas elétricas vão passar através da pilha, indo de um polo ao outro. É muito comum que quando a gente queima uma lâmpada lá na nossa casa, a gente vai comprar uma lâmpada para substituir. Atualmente, nós temos 3 tipos de lâmpadas aí circulando no mercado brasileiro. E é interessante a gente saber a diferença entre elas para escolher aquela que é mais adequada à nossa realidade, tá, pessoal? Que diferença existe entre esses 3 tipos de lâmpada? A incandescente, a LED e a fluorescente. A incandescente é essa aqui, ó, que a gente quase não usa mais, aquela lâmpada amarelinha. Por que hoje ela quase não é mais comercializada? Ela aquece muito, viu, pessoal? Consome muita energia e danifica mais rapidamente que os outros tipos. As lâmpadas fluorescentes, a gente tem aqui no exemplo, ó, elas substituíram as lâmpadas incandescentes. Então essas a gente acha com mais frequência. Mas elas ainda aquecem um pouco e não são tão econômicas quanto as lâmpadas de LED, que são essas aí
fazer a escolha de uma lâmpada, tanto para economizar energia quanto para durar bastante tempo, são essas lâmpadas de LED aí que a gente está vendo. E a gente falou um pouquinho sobre como funciona o circuito, vamos entender como é o circuito de uma residência. Ele não é tão simples, tá, pessoal, quanto aquele circuitozinho que a gente viu no exemplo. A gente já viu anteriormente que as concessionárias que distribuem energia elétrica, elas instalam nas residências um medidor por onde a energia passa para a gente registrar o consumo daquela residência, né? Para saber quanto a residência consumiu em um mês. Daqui do medidor, os fios vão levar a corrente elétrica para um quadro de distribuição de circuitos. E desse quadro, ó, a gente comumente tem diferentes circuitos partindo dele. Tá? Então aqui o que a gente pode observar? Ó? Tem 4 circuitos que partem desse quadro de distribuição e vão aí compor diferentes partes da instalação elétrica dessa residência. Essa parte aqui, ó, representa o sistema de aterramento do circuito elétrico residencial, tá? A gente vai falar mais um pouquinho já. E ali, o que a gente vê nesse esquema anterior? Ó, que foram usados fios de cores diferentes. Por que a necessidade de utilizar fios de cores diferentes quando a gente monta um circuito, gente? Esses fios não têm cores diferentes por acaso. O azul, por exemplo, é uma referência para o fio neutro. A gente está utilizando aqui como base o que acontece no Brasil, tá, pessoal? A referência de fio azul é um fio neutro. O que significa? Ele não conduz energia, mas ele fecha o circuito. O amarelo, verde ou amarelo e verde, como está no exemplo aqui da nossa ilustração, é o fio terra. O que esse fio faz? Ele faz o aterramento do circuito, dificultando as chances de choques e de acidentes naquela rede elétrica ali. Tá? Então, a presença desse fio para fazer o sistema de aterramento funcionar impede que aconteçam choques ali, acidentes indesejáveis, claro, né? E todas as demais cores, né, e aí cada local vai ter um padrão e cada tipo de instalação também, representam os condutores de fase, que são os fios que, de fato, levam, né, carregam a energia elétrica, conduzem a energia elétrica. Por que acontece essa divisão em circuitos quando a gente monta um circuito elétrico residencial? Por que ela é importante? Primeiro, ela vai diminuir as consequências de uma falha. Vai impedir que toda a casa fique sem energia, por exemplo, ou que vários aparelhos sejam danificados se tiver um curto num circuito específico. Então, se eu tenho um curto lá no circuito 1, só ele vai desligar e os outros 3 circuitos permanecem ligados e os aparelhos não são danificados. Reduzir o risco de sobrecarga lá no quadro, né? E curto-circuito. Se eu tenho essa distribuição em diferentes circuitos, eu não sobrecarrego um só. E facilitar as manutenções. Se você tiver que fazer alguma troca, você de repente pode concentrar isso num circuito só, os outros permanecem funcionando corretamente sem precisar que sejam ali modificados. E aí é comum a gente, quando vai comprar um aparelho, a gente verificar qual é a voltagem daquele aparelho, seria 110 ou 220. Qual é a diferença entre uma instalação 110 e uma instalação 220? Basicamente, pessoal, é a espessura dos fios. Os fios de instalação 110 eles precisam ser mais grossos que os fios de instalação 220, tá? Hoje em dia, a gente já não utiliza mais essa nomenclatura, 110 volts. Ela foi, desde 1999, substituída para o 127 volts. Então, hoje a gente não compra um aparelho de 110 volts, a gente compra um aparelho de 127, como faz uma instalação 127 volts. Porque, desde 99, foi verificado que esse era o valor eficaz de tensão, ou seja, aquele que vai provocar um melhor aproveitamento da energia por aquele aparelho. Então, graças a isso, houve essa modificação. Uma outra coisa interessante para a gente falar, gente, é sobre o atual sistema, né, o atual padrão que a gente tem de instalação da energia, né, das tomadas das nossas residências, tá? Que é esse aqui de 3 pinos. Ele é obrigatório desde 2011, tá? E por que ele é obrigatório? Porque ele faz com que a gente tenha na tomada um espaço ali para o aterramento, para que haja a participação do fio terra ali. E isso evita choques e danos aos aparelhos quando você utiliza esse recurso aí, tá?
Uma outra razão foi para estabelecer um padrão mesmo no Brasil, que nós não tínhamos, né? E evitar o uso desses adaptadores aí, pessoal, que a gente chama comumente de Benjamin. Esses adaptadores, eles aumentam a chance de curtos circuitos, tá? Porque no local onde você deveria ligar uma única tomada, às vezes você liga várias. Então, por conta disso, mudou o sistema para a gente evitar esse tipo de acidente. Bom, galera, a gente fica por aqui hoje. Continuem fazendo as atividades. Deixo para vocês o meu abraço e até logo!